Hoje nós estamos aqui numa circunstância um pouco diferente. A minha proposta é fazer uma entrevista com uma pessoa que tem muito que falar para nós, e é a nossa irmã Edna, nossa irmã em Cristo, irmã Edna. Ela tem uma experiência de ter passado por uma seita, a seita chamada Testemunhas de Jeová, e ela aceitou estar aqui conosco, gravando uma entrevista, para ela falar um pouquinho deste caminho, a chegada dela ali, a seita, a saída, e o fato de que hoje ela tem certeza da salvação. E é um prazer, então, dona Edna, irmã Edna, estar aqui contigo. Como que foi esse trajeto, essa trajetória, essa jornada sua, chegando ali na congregação? O que te levou ali? Então, irmãos, é assim, a Testemunhas de Jeová, eles têm um trabalho de casa em casa, de pregação, né, que eles fazem. Então, eu era adolescente, eu tinha 15 anos de idade, e não conhecia nada da Bíblia, né. Até que um dia eles bateram na minha casa e conversaram comigo, e eu achei interessante a conversa deles, né. Para mim, que nunca tinha não sabia nada da Bíblia, né, eles me ofereceram o estudo da Bíblia, eu aceitei, né. Aceitei o estudo da Bíblia e comecei a estudar com eles, e foi passando o tempo, e aquilo que eles foram ensinando, como eles mostravam na Bíblia aquilo que eles estavam ensinando, hoje eu sei que é de acordo com a interpretação deles, né, é a interpretação que eles faziam da Bíblia, e como eu não conhecia nada, como eu falei, eu achei que aquilo estava certo, né. Eu achei que aquilo estava certo e fui ficando lá, eu tinha apenas 15 anos, era uma adolescente, fui ficando, e nisso eu fiquei lá dentro 35 anos. Ok. Inclusive, já adiantou uma pergunta que eu faria, ou É, seja, por quanto tempo que você ficou ali, nesta seita? A irmã já disse, 35 anos. É muito tempo, é, muito tempo. muito tempo, muito É. tempo. E eu queria saber de você o seguinte, creio que esta é a pergunta de tantos que estarão te ouvindo. O que te levou, o que te impulsionou a iniciar os seus questionamentos? Ou seja, como que você eh, saiu dali fazendo uma cisão com todo esse período de tempo aí em que você esteve servindo ali ao corpo governante e aceita Testemunhas de Jeová? Então, como eu falei, eu fiquei lá dentro por 35 anos, né, achando que o que eu estava aprendendo da Bíblia estava certo, né. Primeiro que a Bíblia deles é totalmente diferente, é totalmente modificada. Hoje eu vejo que é uma Bíblia totalmente modificada, né, que é voltada para os ensinos deles, né, do corpo governante, né. E eu fui ficando ali dentro, assim, achando que estava certo por um determinado tempo. Mas muita coisa que eu aprendia, eu via que era assim, não batia, sabe, tinha muita coisa que não batia. Os ensinos eram muito extremistas, né, por exemplo, é coisa assim, é coisa de seita mesmo, né, por exemplo, lá dentro tem muita coisa que, assim, que você fica com aquilo na cabeça, com aquela incógnita na cabeça, mas será que isso está certo? Será que isso bate com a Bíblia mesmo? Aí você lia a Bíblia, mas de acordo com a interpretação que o corpo governante fazia, de acordo com as revistas, porque eles têm muitas publicações que eles publicam, né? De acordo com o que eles colocavam nas revistas, eles tentavam te convencer que aquilo realmente era verdade. Porque, irmãos, tem muita gente lá dentro que tem dúvidas. Tem muita gente lá dentro que tem dúvida, mas a lavagem cerebral deles lá dentro é tão forte que você tem até medo de questionar, né? Eu tinha até medo de questionar. As pessoas lá dentro têm medo de questionar. Como eu falei, os ensinos muito extremistas, tem muitos, mas os mais que me atingiram, que me afetaram, é o ensino como a desassociação. O que é a desassociação? A desassociação é assim, ou é quando uma pessoa comete um pecado grave, eles expulsam a pessoa de lá, sabe? É como tem na Igreja Católica a excomunhão, né? A pessoa é excomungada. Assim, aí o pai, a mãe, os parentes, os filhos, eles dividem a família. Você não pode mais falar com aquela pessoa. E mesmo que a pessoa não cometa um pecado grave, mas que ela discorde da organização, que ela comece a questionar, ela comece a perguntar,
isso daí ela é vista como uma pessoa apóstata lá dentro, né? Ela é vista como uma inimiga da organização, do corpo governante, né? Então, isso é uma coisa muito difícil de aceitar, né? Uma religião que separa a família. Jesus Cristo não ensinou isso, Jesus Cristo ensinou a união, o amor, né? Não a divisão. É uma coisa muito extremista você expulsar um filho de casa porque cometeu um pecado ou porque não concorda mais com a organização, eles expulsam de casa. Pai não fala com o filho não fala com o pai. Assim, acaba com a família, eles acabam com a família. Outra coisa, a questão do sangue é um ensino muito extremista. A pessoa morre por causa de uma transfusão de sangue. É, são tudo coisas que eles mostram na Bíblia, mas que é mal interpretada, né? Que nem a desassociação, eles têm argumentos, eles mostram na Bíblia, a desassociação eles mostram na Bíblia, mas são tudo textos fora de contexto mal interpretados. Outra coisa também que é muito difícil de aceitar, que também era difícil para mim, era a questão da mudança de ensino. Muita mudança de ensino, sabe? Então eu pensava assim, meu Deus, uma coisa que é verdade não pode mudar. A Bíblia, se ela fala um assunto, aquele assunto vai ser sempre aquilo, vai ser sempre aquela verdade, não vai mudar. Então, essas três coisas foram as que mais me afetaram, que foi mais assim que me fez pensar. É a questão da desassociação, a questão do sangue, a questão da mudança de ensino. Entre outros muitos que, se eu fosse falar, irmão, ia demorar muito tempo. Por quê? Porque desde que começou essa organização, já foram mais de 330 mudanças de ensino, né? Então, foi muita coisa mudada. O que eles fazem? Para justificar as coisas, as mudanças de ensino, eles são falsos profetas, né? Hoje em dia eu vejo, sei, entendo que eles são falsos profetas, porque até mesmo porque eles já marcaram datas de fim de mundo, de Armagedon, de volta de Cristo, e não aconteceram. Então, a Bíblia fala, se um profeta falar em nome de Deus, isso não se cumprir, com soberba falou tal profeta, né? Então, assim, eles são totalmente fora, eles não podem, eles não, nada do que eles falaram até hoje, eles já colocaram várias profecias, nada do que eles falaram até hoje se cumpriu, né? Então, assim, tudo isso me fez ver que isso não tinha, essa organização não tinha nada a ver com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Então, até que chegou um dia que eu fui atrás para querer saber, pesquisar. Infelizmente, demorou 35 anos para isso acontecer, né? Mas chegou um momento que o Espírito Santo tocou em mim e chegou o momento, né, irmão? Porque eu acho que tudo tem um momento. Aí chegou o momento e eu fui pesquisar e realmente fiquei assim indignada de ver como eu fui enganada dentro dessa seita. Ok. Este processo seu de se despojar de tudo aquilo que você aprendeu e se revestir do novo, eu vou chamar isso de desintoxicação, né? Isso. De falso ensino. Você recorreu a alguma pessoa conhecida? A sua leitura foi mais por meio assim de pesquisa na internet? Como é que foi este processo de você começar então a duvidar de uma maneira mais enfática? E inclusive você havia comentado comigo que você procurou os líderes para tentar esclarecer como eles te trataram, como que foi isso? Então, dentro dessa seita existe um tribunal paralelo, né? É uma comissão judicativa que eles fazem com uma pessoa, que nem comigo, por exemplo, né? Teve uma comissão judicativa, que eu chamo de um tribunal paralelo. 3 pessoas ali para conversar com uma pessoa, né? Eu sem nenhuma defesa, não tive direito a nenhum advogado, não tive direito a nada. Simplesmente eu cheguei para eles e fui expor, né, as minhas pesquisas, os meus questionamentos, o que eu não concordava mais com a organização, e fui super assim, né, maltratada no sentido assim que eu fui tratada que nem um lixo, né? Que nem um lixo assim, que nem dizer assim, nossa, você não concorda. Em outras palavras, você não concorda com o corpo governante, você é uma apóstata, né? Eu falei para eles assim, mas o que é uma apóstata para vocês? Porque a Bíblia fala que a apóstata é quando você discorda de Deus, do Espírito Santo e da Bíblia. Isso é ser um apóstata. Em nenhum momento eu discordo de Deus, de Jesus Cristo e da Bíblia. Eu tenho Jesus Cristo como meu. Hoje eu descobri que Ele é o caminho, falei para eles, né? Hoje eu descobri que Jesus Cristo é o caminho e eu estava seguindo a um grupo de homens. Eu estava seguindo ao corpo governante, que é um grupo de homens que tem as suas próprias interpretações da Bíblia
e que quer empurrar a goela abaixo a gente que está aqui dentro. E eu não concordo mais com os ensinos deles, né? Eu amo Deus, Jesus Cristo é o meu Senhor. Hoje em dia eu entendo, eu falei para eles assim, quando eu fui falar com eles, eu já entendia que o meu Jesus Cristo era o meu único e suficiente Salvador. É ele que eu tenho que seguir, e eu estou seguindo um grupo de homens. Então, assim, aí naquele tribunal paralelo, eu fui julgada e condenada como sendo uma apóstata. E fui expulsa da organização. Entendi. Muito bem. Obrigado aí por essas informações, né? E hoje, como é que está a sua vida com Deus, a sua certeza, inclusive com respeito à sua mamãe, que também era uma praticante da seita? Olha, irmão, quando eu saí de lá, eu tive o problema, né, do desprezo dos meus pais, que eram de lá, né? O meu pai era um líder lá dentro, minha mãe uma pessoa muito também arraigada, que estavam lá dentro ao mesmo tempo que eu, né? Então, assim, eu tentei argumentar com eles, tentei conversar com eles, mas foi inútil. E foi passando o tempo, né? Aí, depois que eu parei de ir nessa organização, eu resolvi, assim, procurar, assim, na igreja, nas igrejas, porque fazer uma pesquisa, assim, vamos dizer assim, sobre as religiões, né? E fui em algumas, né? E aí até que um dia eu já tinha tido um contato com a Igreja Batista quando eu era adolescente também, antes de estudar a Bíblia com a Testemunha de Jeová, através de uma colega. Certo. E eu lembro que eu fui uma vez, mas eu gostei tanto, sabe? E depois não aconteceu de ir, né? Continuar assim, porque foi só um contato assim. E quando eu falei, meu Deus, eu estou fora dessa seita, mas eu quero encontrar um lugar que eu gosto, que eu me sinto bem, que quero tá, sentia falta, eu sinto a necessidade de estar na igreja, né, que a igreja é uma coisa muito importante, né? E aí eu fui um dia, eu tinha ido assim, em algumas outras igrejas, acho que foi umas 2 ou 3, não me lembro direito, e eu sempre tinha na mente a Igreja Batista, Casa de Pedra, que foi o meu primeiro, assim, eu já tinha tido um contato há muito tempo atrás, e aquilo ficou no meu coração, impressionante, né? E aí eu fui. Chegou um dia, eu falei, hoje eu vou lá na Igreja Batista, na Casa de Pedra. Aí me troquei e fui. Nossa, mas foi maravilhoso. Foi muito bom, foi maravilhoso. Tive aquele encontro mesmo com o Senhor Jesus, foi muito bom. E aí fiquei indo. E aí o que eu fui fazendo? A minha mãe era mais flexível, né, em relação a mim do que o meu pai. Aí Certo. comecei a conversar com ela daquilo que eu estava aprendendo, das minhas pesquisas também, e fui abrindo a mente dela. E aos pouquinhos também ela foi entendendo, o Espírito Santo foi trabalhando, mostrando para ela. E hoje em dia ela também se desvinculou da organização e está indo comigo na Igreja Casa de Pedra. Glória a Deus, ela está Amém. indo comigo na Igreja Casa de Pedra. O meu pai, infelizmente, faleceu em outubro devido ao Covid, né? Uhum. Mas ele já estava mais flexível comigo também, já estava conversando comigo, já estava mais flexível também. Mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade que eu tive com a minha mãe de conversar com ele, né? Que ele não me dava essa liberdade, é uma coisa muito difícil para eles que estão lá dentro. Mas, graças a Deus, minha mãe hoje em dia também se libertou dessa seita. Uhum. Tô lembrando aqui que a sua mamãe, o nome dela, desculpa, nesse momento eu esqueci. Ivonete. 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 Ela, inclusive, entregou a vida dela a Cristo, a questão de Sim, 2, 3 semanas atrás, num culto ali na amém. igreja, o que nos Graças, glória a deixou Deus. muito felizes, né? Muito Deus é bem. E a mim, maravilhoso. então, É, e a mim é, também, principalmente, né? muito bem. Deus é Hoje, maravilhoso e foi uma hoje grande nós alegria. estamos unidas. Hoje nós estamos unidas. Coisa que antes, quando Amém. eu saí, ela ficou, a gente estava desunida, separada, né? Isso, amém. A título de informação, penso ser cabível também. Eu lembro o dia que a irmã chegou ali na igreja a primeira vez, né? Foi até interessante porque quem te recepcionou ali de início foi a nossa irmã Olga, membro ali na Isso, igreja, e isso. ela falou para a irmã, né, que o pastor aqui, ele também foi testemunha de Jeová. Para quem não sabe, Foi. eu servi a esta seita, não de uma maneira assim
tão profunda como a irmã. Eu não cheguei a ser batizado ali, eu não tinha tanto compromisso como a irmã teve por esses 35 anos, mas durante a minha mocidade, até mesmo a minha adolescência, eu estudei com eles, estudei cerca de alguns anos, possivelmente uns 4, 5 livros, e eu tinha, assim, plena convicção de que Testemunha de Jeová era o único caminho. Eu fui ensinado assim. É isso que a gente aprende. O tempo me mostrou, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, e eu comecei a ir numa igreja batista. Eu vou gravar meu testemunho um dia, viu, irmã? Vou gravar meu testemunho também de salvação. Isso, irmão, faz isso. Foi interessante que a irmã Olga disse que quando ela falou para você, olha, o pastor aqui foi Testemunha de Jeová, a irmã, de uma certa forma, foi impactada, né? Porque, puxa, que coisa, né? Saí de lá, então você vê pois assim, como Deus trabalha, né? como Deus exatamente, trabalha. Deus trabalha nessas questões, né? Então, isso de Você uma pôde certa me forma entender, trouxe, exatamente, porque você pôde me entender perfeitamente o que eu estava perfeitamente. passando. Quando a irmã começou, inclusive, a falar sobre lavagem cerebral, essa desintoxicação, eu entendi perfeitamente, porque comigo tá foi assim. vendo? Né? É Exatamente. interessante que o que você fala, a minha convivência e o tempo que eu tive, então, ali com eles, me faz olhar para você com um olhar assim, a leitura que uma eu faço reflexão. que você está falando para mim, verdade. eu entendo perfeitamente, porque é um pouco da minha história também. Exatamente. A minha mamãe Exatamente. também serviu a Testemunha de Jeová durante 35 anos, e glória a Deus que 30 dias antes dela falecer, minha mamãe já é falecida, ela também teve um encontro com Cristo Jesus, né? Para a glória a do Deus. nosso Deus. Ô, irmã, e me diga uma coisa, nós já estamos aqui na fase final da nossa entrevista. Eu queria te perguntar, não te perguntar, né, mas deixar uma oportunidade de você deixar um recado para aqueles que fazem parte desta seita, do caminho chamado Testemunhas de Jeová, e que, porventura, podem assistir esse vídeo. Que recado que você deixaria para eles? Olha, irmãos, o recado que eu deixo para eles é assim, que eles não tenham medo de querer saber a verdade, né? É difícil, sabe, irmão? É muito difícil. Quando eu descobri a verdade, quando eu descobri sobre essa seita, o que realmente era essa seita, quando eu realmente soube que fui enganada, que nada do que eles ensinavam estava de acordo com a Bíblia, né? Foi muito difícil para mim, foi muito sofrido, eu sofri muito, chorei muito, assim, é muito difícil, é uma coisa assim que só que a gente que passa assim, a decepção é muito grande, sabe? E, A irmã, gente teve... não cortando a irmã, mas eu consigo imaginar, porque mais de 30 anos é enganada, então isto Então, mexeu muito com você. exatamente, porque é uma coisa assim que eu acreditava, assim, é uma coisa que eu me dediquei 35 anos de corpo e alma para essa seita, achando que ali estava certo as coisas, que os ensinos estavam certos, que ali eu estava seguindo a Deus e a Cristo. Quando eu descobri que não era assim, irmão, eu sofri demais. Eu sofri muito, muito. Eu fiquei, até falei assim, nunca mais eu quero saber de religião, não quero mais saber de nada, de tão difícil que foi para mim, sabe? Mas assim, a verdade dói, né? Como se diz o ditado. Mas o que eu falo para eles é que eles não tenham medo de pesquisar, porque o corpo governante não quer que você pesquise, não quer que você, eles quer que você ande assim, sabe? Eles não querem que você pesquise, eles não te dão a liberdade de você saber das coisas, só tem que seguir o que eles falam. Então, é que eles tenham coragem de pesquisar, de lerem a Bíblia sem os óculos do corpo governante, que eles tenham coragem de realmente pedir o Espírito Santo para Deus, para abrirem a mente deles, para eles entenderem a Bíblia, né? Que eles não tenham medo de pesquisar, não tenham medo de querer saber a verdade, né? E que eles, assim, pesquisem mesmo, porque que nós temos que seguir a Cristo. Eles têm que entender que eles não estão seguindo a Jesus Cristo, eles estão seguindo a um grupo de homens imperfeitos, né? Que tenha lá a interpretação deles, lá que fazem lá as doutrinas deles, que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, que eles sigam a Cristo, a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? De acordo com João 14:3. Esse texto que eu deixo para eles pensar. Jesus Cristo é o caminho, que eles têm que seguir a Cristo. João 14:6, né, irmã?
Isso, 14:06, isso. Isso, 14:06. É o nervosismo, né? É. Aí, eu peço desculpa para os irmãos que eu falo muito rápido, mas é o meu jeito, sabe? Eu Não, falo sem muito problema, rápido. Eu sem falo muito rápido, é o problema. meu jeito de falar. Ai, tomara que os irmãos tenham entendido o que eu Não, foi falo. uma bênção, irmão, uma bênção. E eu estou É. lembrando aqui de Romanos, a promessa que a gente tem, Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É o que nós precisamos. Amém. Irmã, eu acho que a Exatamente. gente poderia até combinar aqui, se alguém precisar de ajuda, né? Um TJ, Sim, quiser auxílio sim, na compreensão, olha, exatamente. É nós isso. estamos dispostos a ensinar a você e darmos o testemunho de como saímos de lá. Aqui foi superficial, tá? É isso, Existem é. muitos dados aí, a irmã É comentou muita comigo coisa. situações que nos fazem chorar até, Ou na procura é dela muito pela difícil. verdade e a manifestação É, de Deus, porque quando é nós verdade. procuramos o Senhor, ele se revela. Caso você queira É. compreender, por exemplo, é possível ser TJ sem crer no corpo governante? Olha que pergunta. Esses dias atrás eu fiz essa pergunta para um testemunho de Jeová e veio me evangelizar. Até agora estou Olha, esperando a resposta. E tá quando eu ligo vendo? para ele agora, ele sabe o que ele fez? Foge. Ele bloqueou meu Foge, eles número. fogem. Eles fogem, eles são assim, eles fogem. É isso que eles É, são ensinados, né? então, São é. ensinados lá dentro assim. Paz e graça para todos vocês. Irmã, que bênção ouvir seu testemunho. Louvado seja o Amém. Senhor, tá? E que Amém. Deus continue te abençoando, continuamos à disposição para te atender e te Amém. servir, você, a sua mãe, e oramos também para que Obrigada. os filhos que saíram de lá, né, eles possam agora se Foi revestir, porque isso, eles se porque meus filhos despojaram também, e agora os precisam meus se filhos também revestir com a verdade. saíram. Isso. É. Os meus Que filhos também Deus saíram. Graças a Deus, toda a minha família saiu. Amém. Que Deus nos abençoe, então. Obrigado mais uma vez, irmã, e obrigado Nada. a todos vocês aí que participam e estão aí assistindo. Louvado seja o nome do nosso Deus.